conseguimos aqui compartilhar nessa noite. Nós estamos vindo aí de um congresso de casais em Caldas Novas, sexta, sábado e domingo. Que tempo gostoso, que tempo precioso, que Deus nos abençoou ali. Eu quero desafiar você como casal, não perder, esse próximo retiro que nós tivermos. Poxa, que coisa tremenda foi ali, os casais compartilhando de tanto que Deus falou, ministrou a vida deles. Tempo de comunhão também entre eles, É um momento em que eles podem se relacionar, podem ter ali de desfrute, de lazer. Então eu quero te desafiar, anota aí na agenda os próximos eventos de casais, não perca, Então, novo de Deus nos meus projetos. Você tem um projeto? Você tem um projeto? Você tem um projeto de vida? Tem um projeto de vida? Quem não tem projeto de vida é mais ou menos igual o Zeca Pagodinho, não é verdade? Deixa a vida me levar, vai. Como é que é? Vida leva eu. Irmãos, o Zeca Pagodinho canta desse jeito, meu irmão. Bobo de quem pensa que não tem um projeto de vida. Bobo de quem pensa que não tem um projeto de vida. Não tem jeito de uma pessoa, fazer sucesso em qualquer área da sua vida sem um projeto. Você acha que ele chega lá e vai cantando de qualquer jeito? Não é assim. Tudo tem um projeto. Tudo tem um projeto. E nós precisamos entender isso, A nossa vida é feita de projetos. E Deus tem projetos tremendos para mim e para você. Vamos entender um pouquinho aqui o que é um projeto, O que significa essa palavra aí, faltou até um A lá na palavra, agora que eu estou vendo. Então vamos ver o que essa palavra projeto ela significa. Ela vem do latim, projectum, Então ela é a junção de duas palavras, pro, ou algo que vem antes, e jectum, a ação. Então projeto é aquilo que vem antes da ação. Muitos nem agem. E muitos não agem porque não tem um projeto. Não tem um esboço. Não sabe para onde vai. Eu estava falando sobre isso, em relação ao livro lá da história de Alice. Ela chega para o gato e pergunta para ele, O gato, onde que é que eu vou? Para onde que eu vou? Qual que é o caminho? Ele fala assim, depende para onde você vai. Você quer ir para onde? Ela fala assim, nem eu não sei. Aí ele vira para ela e fala assim, então qualquer caminho serve. E para muitas pessoas, elas estão completamente desorientadas por causa disso. Elas não têm um projeto. Elas acordam sem um projeto. E muitas vezes nós entramos numa síndrome até de depressão, de angústia, de falta de sentido na vida. Porque nós começamos a pensar assim, o que significa a vida, nascer, crescer, casar, procriar, ficar velho, os filhos ainda ficam maltratando às vezes, fica vendo esses filhos sem educação que tem hoje em dia, maltratando os pais, dá um desânimo, irmãos, às vezes, dá uma angústia, mas tudo isso porque muitas vezes nos falta um projeto, uma clareza, o que eu vou fazer? Para que a ação aconteça, eu preciso de um projeto. O que é um projeto? É o esforço empreendido na criação de um produto, de um serviço ou de um resultado específico. Então, eu vou me esforçar para alcançar alguma coisa. E tem ali, um produto, um serviço ou um resultado específico. Por exemplo, eu quero uma casa. Então, eu preciso de um projeto para a minha casa. O que eu vou fazer? Eu vou financiar essa casa. Eu vou adquirir primeiramente uma reserva para dar início a essa casa. Eu vou começar essa casa. Onde que eu quero morar? Qual lugar que eu quero morar? Quando nós deixamos a vida nos levar, aí qualquer oportunidade que surge, você já agarra. Muitas vezes não é nada daquilo que você queria. Você se frustra com aquilo. E quantas vezes a pessoa vai sonhando com Deus, Ela vai desejando, por exemplo, ela passa perto de um bairro, ela fala, poxa, que bairro legal, gostaria tanto de ter uma casa aqui, e ela vai passando aquele bairro, ela vai orando, ela vai falando para Deus, Senhor, me dá uma casa nesse lugar, abra as portas para mim, e ela vai juntamente com Deus, nessa parceria com Deus, construindo um projeto, Aí você já tem o recurso,
Agora você precisa fazer a construção, não se faz uma casa de qualquer jeito, não se chega com tijolos e vão colocando ali, não, precisa fazer uma fundação nessa casa. Então, vamos lá, vamos procurar um engenheiro, fazer os cálculos, não é de qualquer jeito. Jesus fala assim, ó, você quer construir uma torre, o que você tem que fazer primeiro? O que você tem que fazer? Quem que se lembra dessa passagem? Ó, você quer construir uma torre, o que você tem que fazer primeiro? Senta, calcula, veja os gastos, sim ou não? Quanto que é que você vai gastar? E aí você analisa aquilo e percebe, poxa, com tanto eu consigo fazer, né? É possível fazer agora? É possível. Não é, vou esperar um pouco mais. Por que muitas vezes nós estamos com o cartão de crédito estourado, com a conta estourada? Porque nós vamos deixando a vida nos levar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ele virou para mim e falou assim, olha, eu tinha um limite lá comecei com um limite lá no banco de 10 mil reais. Aí eu passava o cartão de crédito, era tão fácil passar o cartão de crédito. E aí eu pagava às vezes lá, eu não sabia nem quanto que era que estava o vencimento, eu ia lá todo mês, depositava lá na conta lá para pagar o cartão de crédito, R$1.000, R$1.200. Ia pagando e pensava aquilo, tá. E aí o banco, ele era tão generoso comigo, que às vezes não dava aquele limite, ele aumentava o limite. Aí a pessoa foi descobrir, ela estava com mais de 20 mil reais de limite, né? Ela puxou lá, falou, não, mas que coisa boa, mais de 20 mil reais de limite. E ela foi descobrir, irmãos, ela devia 18 mil reais. Ela tinha 20 mil reais de limite, já tinha esticado o limite dela para 20 mil reais, mas já estava devendo 18 mil reais, porque não sente, não faz cálculo, não senta, não analisa, não abre. Hoje está tão fácil, não é? Na minha época você tinha que esperar segunda-feira, ir no banco, puxar um extrato, esperar na fila, ver, fazer continha na caneta com extrato. Aliás, antigamente você tinha que puxar o extrato no caixa, não tinha caixa eletrônica, era no caixa, né? E demorava, via umas folhas de papel assim, ao sulfite, aí você conferia. Hoje está tão fácil, o aplicativo está lá. Mas nós muitas vezes, pela facilidade, não temos uma disciplina. E esta indisciplina vai nos levando a uma situação complicadíssima, de um mau testemunho. Por quê? Porque nós não temos um projeto. Então nós precisamos fazer o que Jesus nos ensina. Senta, calcula, analisa, verifica. E projeto é isso. Projeto é isso. É esse estudo que se faz para que se empregue um esforço, a fim de que se obtenha desse esforço, ou um produto, ou um serviço, ou um resultado específico. Características de um projeto. Primeiro, o projeto é específico. Eu quero o quê? O que eu quero? Eu preciso saber o que eu quero. Né? É engraçado que o Po Yanshu, hoje é chamado David Yanshu, né? Ele escreveu um livro chamado Quarta Dimensão. Muitos cristãos criticaram ele, mas esse homem é um homem muito bem sucedido. E uma vez ele foi orar para Deus e falou assim, Deus, eu preciso tanto de uma cadeira, uma escrivaninha, eu preciso de uma bicicleta para fazer a tua obra, me dá uma bicicleta, me dá uma escrivaninha. E não acontecia nada, irmãos, até que o Espírito Santo falou para ele assim, que escrivaninha que você quer? Que bicicleta que você quer? Que tipo de bicicleta que você quer? Que cadeira que você quer? E aí então ele aprendeu com Deus que ele precisava ser específico. O que eu quero? Que tipo de escrivaninha que eu quero? É qualquer uma? Não é qualquer uma. Eu preciso de uma escrivaninha que... Imagina se ele ganha uma escrivaninha que não caiba no quarto dele. Ou uma escrivaninha tão pequena que ele não caiba na escrivaninha, né? Uma cadeira que seja mais problema do que solução para ele. Então, ele foi aprendendo em Deus a ser específico. O que eu quero? O que eu quero? Senhor, eu sou solteiro, eu quero me casar. Ótimo, já começou a ser específico. Como que é a moça que você quer? Né? Você quer que tipo de moça? Né? Uma moça que é apaixonada por Deus, convertida, olha só. Você vai especificando, porque senão qualquer curva de rio vai aparecer na sua vida, meu filho. E você vai abraçar. Então, quando eu sou específico, que eu sou seletivo, eu não caio nas armadilhas do inimigo para a minha vida. Não caio. Porque eu sei aquilo que eu quero. Então, um projeto, ele é específico. Ele é específico. Né? Outra coisa, outra característica de um projeto, ele tem um prazo. Ele tem um prazo. Ele tem um início e ele tem um fim. Senão você fica cozinhando galo.
Esses dias eu falei para a pessoa, ela falou assim, não, já marcamos a data, pastor Carlinhos, agora. Aí eu falei para ele, agora você casa, meu filho, agora você casa. Por quê? Porque quando não se tem um cronograma, quando não se tem uma data, fica cozinhando galo. Amanhã eu resolvo isso. Aproveitar que amanhã é segunda-feira, eu resolvo isso. Resolve nada, gente, não resolve nada. Tem que ter data de começo e de fim também. De fim também. Porque se não tiver de fim, fica lá, né, embromando a situação e aquilo não se conclui. Lógico, as situações vão mudando, mas quando eu tenho um parâmetro, quando eu tenho uma estaca ali, ó, que eu sei que eu quero chegar, onde que eu quero chegar, eu sei se eu estou atrasado, se eu estou adiantado, o que eu preciso fazer para não atrasar, o que eu posso fazer para chegar no prazo, porque eu tenho um início e eu tenho um fim. Então, outra característica do projeto. Outra característica, ele é progressivo. Vamos falar da casa aqui, ele é progressivo. Ele começa com a base. Então, ó, às vezes você faz a base, você gasta até bastante dinheiro com a base, você fala, não estou vendo nada, mas aquela base foi importante, né? E depois você vai levantar as paredes. As paredes têm que ter todo um projeto hidráulico, senão você vai fazer, né, onde que você vai fazer ali o encanamento, o que você vai passar ali, quais os fios que você vai passar. Então tem que ter todo um projeto hidráulico, né, onde que eu vou fazer o banheiro, é aqui, então eu preciso já deixar aqui algum lugar, né? Eu preciso cavar aqui, porque aqui vai ser o vaso, tal. Então ele é progressivo, ele é crescente. É o A, depois é o A mais B, o A mais o B mais o C e assim por diante. O projeto ele é sempre progressivo. Todo projeto que se presta, todo projeto que se presta tem um custo, meu filho. Todo projeto tem um custo. E se não tiver um custo, você não dá valor. Tem muitas pessoas que ganham as coisas beijadas, de mão beijada. Ganha, às vezes alguém vê a situação da pessoa, fala para ela, nossa, mas que situação essa pessoa, vai lá, dá uma casa para ela. Né? Que coisa boa. Irmãos, mas você tenha certeza, não custou nada aquela casa para ela? Não, não é do mesmo jeito que ela vai cuidar daquela casa, como se ela tivesse pago, aquilo tivesse tido um custo para ela. Não é da mesma forma. Tudo que vem fácil, vai fácil. Então nós precisamos valorizar as coisas. Entender que as coisas têm custo, têm preço. Uma família tem um preço. Às vezes você, filho, já está numa casa, a casa está estabelecida, mas não pense você que você tem um quarto, tem uma cama, aquilo surgiu do nada. Seu pai e sua mãe achou a lâmpada do Aladim, esfregou, falou assim, faz um quartinho aqui para o meu filho. Né? Não, tudo tem um preço. Tudo se pagou um preço. E nós precisamos entender que se um projeto, ele é um projeto que vale a pena ser investido, ele tem um custo. E outra coisa, é um meio apenas para se atingir um propósito maior. Eu tenho um projeto, mas isso tem um propósito muito maior. Então eu estou construindo uma casa para quê? Para que o João de Barro sai, vai lá no barro, pega, enche o biquinho de barro, vai lá, constrói aquela casinha bonitinha de um João de Barro. Você fala, mas gente, que coisa de Deus, e como que ele consegue? Ele não faz isso por fazer. Ele faz isso porque ele quer uma parceira. Ele faz isso porque ele quer os filhotinhos dele, sim ou não? Então tem um projeto que é maior do que aquele que você está empreendendo ali. Sempre tem algo que é maior do que aquilo apenas que você está fazendo. Você vem à casa do Senhor, não é por vir. Você está plantando sementes para a eternidade nesse lugar. O que você está fazendo aqui no tempo vai reverberar para a eternidade. Quantos creem? Em nome de Jesus. Então tem um projeto maior, tem um propósito maior. Agora eu quero falar dos planos de Deus. Porque quando nós falamos dos nossos projetos, existem vários projetos, né, que nós podemos fazer. Um projeto de casamento, um projeto de vida, um projeto de saúde, um plano de saúde. Mas existem os planos e os projetos que vêm do coração de Deus. Os planos de Deus. Lógico que plano e projeto tem uma distinção? Tem. Eles são quase a mesma coisa, mas um projeto é mais específico, um plano é mais abrangente.
Mas eu quero falar um pouquinho sobre os planos de Deus aqui. E quando nós falamos dos planos de Deus, olha o que Jó fala para nós. Ele declara sobre o Senhor: bem sei, quantas coisas que Deus pode, irmãos, que ele fala? Quantas coisas Deus pode? Bem sei que tudo pode. Que coisa boa servir esse Deus, né? Porque quantas coisas que Ele pode fazer? Quantas coisas? Todas as coisas. Bem sei que tudo pode. Tudo pode. Quando Maria, por exemplo, recebe ali a notícia do anjo Gabriel: você dará à luz a um filho. Aí ela começa a conjecturar de forma natural. Fala: peraí um pouquinho, eu ainda não casei, não tive relação com homem algum. Como é que eu vou ter um filho? Como é que é isso? Não está certo, não. Essa matemática não está batendo. E aí o anjo fala para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho do Deus Altíssimo. Aí ele fala assim: porque para Deus não há o que, gente? Impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Quando Deus entra nos planos, escuta isso, deixa o Espírito Santo falar com você. Quando Deus entra nos planos, não há impossível. Jó falou isso. Eu sei que quantas coisas o Senhor pode, quantas coisas, tudo pode. E quantos dos planos de Deus serão frustrados, irmãos? Quantos? Nenhum dos teus planos serão frustrados. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você crê que os planos de Deus são maiores que os nossos planos, sim ou não? Os planos de Deus são mais perfeitos que os nossos planos? Você gostaria que os planos de Deus fossem os seus planos? Oh, você levantou a mão muito rápido. Os planos de Deus são maiores que os nossos planos. E quando nós entendemos essa verdade, que Deus pode todas as coisas, que os planos dele podem ser os meus planos, poxa, que coisa tremenda isso. Sabe, queridos, Deus vai nos deixando viver os nossos próprios planos. Muitas vezes nós somos frustrados, como eu falei, muitas vezes nós perdemos até o nosso sentido de vida. Muitas vezes nós somos tão abastados nos nossos planos, que nos esquecemos daquele que nos deu a vida, a respiração e todas as coisas. Nos tornamos tão autossuficientes. Mas existe aqueles que reconhecem, que sabem que os planos de Deus são maiores que os nossos planos. Isaías capítulo 55, eu não coloquei aqui, se você quiser abrir, acho que não tem jeito de projetar ali, porque está conectado no meu computador, mas Isaías capítulo 55, vai dizer ali, se não estou enganado, por volta do versículo 8, quem poderia abrir aí para me ajudar? Isaías capítulo 55, a partir mais ou menos do verso 8, se você achou, você me ajuda ali, que eu não sei decor esse versículo não, só mais ou menos. Fala assim, ó: os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, são maiores que os nossos caminhos. Cadê? Achou? Cadê? Onde que está aí? Como é que é, João? O que que fala aí? Ó. Isso. Continua, mais um. Amém. Então, Deus está falando: os meus caminhos são diferentes dos caminhos de vocês. Os meus caminhos são caminhos altos, caminhos nobres, caminhos de excelência. Deus está chamando eu e você: sobe, vem para cá, vem andar nos meus caminhos. Quantos querem andar nos caminhos de Deus? Sabe, pare com a sua mediocridade, pare com a sua mesmice, com a sua miséria de entendimento das coisas. Pense como eu penso, entenda como eu entendo as coisas. Abra o seu coração para que você conheça os meus caminhos. Os meus caminhos. E aí, queridos, prosseguindo nisso aqui, né? Quando fala lá dos planos de Deus, né? Meus planos e os planos de Deus, presta atenção. Primeira coisa que nós precisamos entender: nós somos livres para traçarmos os nossos planos, os nossos projetos pessoais e até executá-los, mas certamente fazemos parte de um projeto maior. Escuta isso aqui, essa verdade, essa primeira verdade nós precisamos entender aqui. Deus nos dá a liberdade,
de projetarmos e de executarmos os nossos planos. Mas nessa noite, eu e você precisamos entender, nós não estamos aqui por acaso. Nós não somos fruto apenas de um desejo de um homem e de uma mulher que chamamos de pai e de mãe, que tiveram a sua intimidade, que gestaram uma criança, e essa criança sou eu e você. Tem algo maior por trás disso. Existem planos de Deus na minha vida e na sua vida. Nenhum de nós está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Nenhum ser humano existe nessa terra por acaso. Há um plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso, irmão? Há um plano de Deus para mim e para você. Há um plano. Às vezes esse plano não está claro ainda. Não está claro. Por exemplo, vamos pegar José. Está lá José vivendo os planos dele. O pai dele fala para ele, vai lá, ajuda os seus irmãos lá. E ele na inocência dele fala, meus irmãos fazem uns negócios lá meio errado, meu pai. E os irmãos só ficando irritados com ele, né? Esse menino, esse caçulinha, esse... E os irmãos ficando irritados. Aí tem um dia que ele tem um sonho. Ele sonha que os feixes dos irmãos vão se prostrar diante do sonho dele. Ele entende bulhufas desse sonho. Ele não entende nada. Como ele não entende nada, ele conta o sonho. Ele fala assim, olha, eu sonhei, a gente estava lá colhendo os trigos, e os feixes dos trigos de vocês se prostravam diante do meu feixe. Irmãos, aí os irmãos... Você está pensando que você vai ser maior do que nós, né? Ele não estava entendendo nada. Ele não entendia nada do que estava acontecendo ali. Tanto que ele contava os sonhos. E aí ele continuou vivendo o projeto dele, até que esse projeto foi interrompido pela inveja dos irmãos. Né? Então, veja bem, ele vai para uma terra distante, ele chega ali, ele não está entendendo nada. Ele vai servir aquele senhor como escravo. Certamente ferido, chateado, angustiado, triste, porque estava longe da casa do pai, traumatizado, porque foram os irmãos que venderam ele. Não está entendendo nada. Mas ele continua vivendo o projeto dele, vai falar, vou fazer meu melhor aqui, né, para eu ganhar um espaço nesse lugar e tal. Ele vai vivendo, até que os planos de Deus vão sendo revelados, e ele se torna governador de toda uma nação. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, irmãos, às vezes, você fala assim, não estou entendendo bem minha vida, estou entendendo bem minha vida, mas o que faz com que os planos de Deus se cumpram nas nossas vidas? Eu e você estarmos alinhados com aquilo que é a vontade de Deus. José, tudo que ele colocava a mão prosperava, porque ele temia o Senhor. Ele temia o Senhor na casa do pai dele, ele temia o Senhor lá no poço, no abismo, lá onde que ele foi jogado. Ele temia o Senhor enquanto ele estava preso, escravizado, ele temia o Senhor. Quando ele foi jogado lá na prisão, acusado injustamente, ele temia o Senhor. Independente das circunstâncias, se o nosso coração está em Deus, os planos de Deus vão acontecer nas nossas vidas, amém? Em nome do Senhor Jesus. Agora, pode ser também que eu e você não queiramos isso, pode ser que eu e você não queiramos os planos de Deus para nós. Deus levantará outros, não porque Ele quer, porque eu quero dizer para você, todos nós podemos ser substituídos, mas nenhum de nós deixa de ser aos olhos de Deus, singular, único aos olhos de Deus. É como, nós vamos falar aqui, Mardoqueu chegou para Esther e falou assim, Esther, olha o que está acontecendo, Esther. Deus te colocou aí por um propósito. Agora, Esther, você pode não cumprir o propósito de Deus. Você pode pagar com a sua vida com relação a isso. Sabe o que Mardoqueu falou para ela? Deus levantará livramento de outra forma. Então, às vezes, Deus tem um plano para mim e para você. E eu e você não queremos nada, queremos saber desse plano, queremos isso nas nossas vidas. Outra pessoa fará. Mas não é a mesma coisa. Porque Deus sonhou que aquele projeto, você deveria executá-lo. Você deveria fazê-lo. Há um projeto de Deus para a sua vida. Há um plano de Deus para você. Nenhum de nós somos iguais ao outro. Os gêmeos univitelinos têm as suas diferenças.
Porque há um projeto que é seu de Deus. Quantos tomam posse? Em nome de Jesus. Há um projeto que é seu de Deus. E se eu e você não obstinarmos o nosso coração, não quisermos fazer, Deus vai levantar outros. Mas o propósito é que Deus realize esse projeto através da minha vida, da sua vida. Olha só outra coisa. Precisamos ser ajustados. Por quê, pastor, que nós precisamos ser ajustados? Porque nós somos peças defeituosas. Olha. Nós nascemos em pecado. Nós fomos contaminados por essa porcaria chamada pecado. Então nós temos uma natureza ruim dentro de nós. Agora, essa natureza ruim, essa madeira torta nas mãos do carpinteiro vai se endireitar, amém, irmãos? Em nome de Jesus, esse barro imprestável, que o diabo pisa, Deus vai pegar nas mãos dele e fazer dele um vaso de um oleiro maravilhoso, um vaso cheio do Espírito Santo, que é a minha vida e a sua vida. Então, nesse processo, o que nós precisamos ser? Ajustados. O que mais? Complementados. Tem coisas nas nossas vidas que ainda está faltando, que o Espírito Santo vai complementar. Ampliados. Não pensa eu e você que estamos acabados, nós precisamos ser ampliados, alargados. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, ampliados. E além de tudo isso, nós precisamos ser aperfeiçoados. Olha o que diz Jeremias capítulo 29, verso 11, na nova versão internacional. Porque sou eu que conheço os planos. Na outra versão diz os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E aqui ele diz assim, eu conheço os planos que tenho para vocês. Pronto, a Bíblia está confirmando tudo isso que eu estou falando para vocês. Deus tem um plano para você e para mim. Feche os teus olhos, coloca a mão no seu coração. Fala comigo assim, Deus tem um plano para a minha vida, em nome de Jesus. Irmãos, isso precisa falar alto dentro de nós, porque está aqui, olha, a Bíblia está dizendo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, não é só financeiramente, prosperar em todas as áreas, serem bem-sucedidos. Serem pessoas conquistadoras, rompe limites, alcança os propósitos, de fazê-los prosperar, e não de causar dano a vocês. Aí você fala, não, mas parece que Deus está me batendo aqui, Ele não está te batendo, não está te destruindo, quem faz isso é o diabo que veio para roubar, matar e destruir. Mas quando Deus permite que José seja lançado numa cova, por exemplo, lançado lá naquele poço, quando Deus permite, não é que Deus quer aquilo, mas que Deus permite aquilo, Deus está trabalhando a vida de José. Deus está trabalhando a minha vida e a sua vida. Para entendermos que quando eu experimento o que é o fim de um poço, eu posso ajudar aqueles que estão lá embaixo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Deus permitiu José ir lá para baixo do poço. Porque ele ia entender que muitas vidas, na sua geração, estariam no fim do poço. E ele sabia muito bem o que era isso. Olha o que Deus vai trabalhando na minha vida, na sua vida. Quantos estão entendendo, irmãos? Então é isso aí. Não de fazê-los dano. Deus não nos faz dano. De causar dano a vocês. Mas muito pelo contrário. Planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. De fazer vocês sonharem, de retirar do coração de vocês toda desesperança. E olha que nós brasileiros estamos precisando de esperança, viu, irmãos? São tempos difíceis, misericórdia. Mas o nosso Senhor vive e Ele é poderoso e há de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Quero concluir aqui a palavra comentando sobre algumas histórias com vocês. Olha Moisés. Veja Moisés. Nasceu, numa situação difícil, quase morreu por causa do decreto de Faraó. E aí ele foi levado para a casa de Faraó. Olha que coisa fabulosa. Ele não foi só salvo, mas ele entrou num projeto de crescimento, ele frequentou as melhores universidades, ficou riquinho, ficou próspero,
filho da filha de Faraó, estava com o rei na barriga, né? Foi educado na ciência do Egito. E aí ele começa os projetos dele, os planos dele. Aí ele traçou um projeto, descobriu que o povo dele estava escravo. Ele falou, eu tenho autoridade aqui nesse reino. Meu povo está escravo. Começou a conhecer a história da mãe, a história do pai, a história dos seus ancestrais espiritualmente. Hebreus vai falar sobre isso. E ele então se apaixonou por aquilo, falou, Abraão tem uma promessa, o povo de Abraão está escravo aqui, vou libertar esse povo. Aí ele traçou um plano, é o plano de Moisés. E aí ele foi querer executar o plano dele, irmãos. E aí ele enfiou o pé pelas mãos, não é verdade? Meteu o pé pelas mãos, matou um egípcio lá, e teve que sair fugido. E aí a coisa parece que bagunçou. Aí ele chega em Midian. O que acontece em Midian? O que acontece? Ele traça um novo plano, vou casar com a Zípora, vou ter minha casinha, vou cuidar de ovelha, porque cuidar de gente é difícil demais. Você vai querer ajudar o povo, aí o povo não te entende, vou cuidar de ovelha, vou cuidar de bicho. Aí está lá, ele cuidando da ovelhinha dele, traçou um plano de vida de novo, um projeto de vida. E quando é feio, uma ovelhinha escapa, os planos de Deus. Por que aquela ovelhinha foi escapar? A ovelhinha escapa, ele vai atrás da ovelha e vê uma sarça pegando fogo. E diz os historiadores que isso de fato acontece. Mas o estranho não é que ela estava pegando fogo, é que ela pegava fogo e não acabava o fogo. Queimava, e falou, gente, o que acontece? A sarça está lá e o fogo está pegando e a sarça... Eu vou lá ver o que é isso. E ele chega lá, então, o que acontece? Ele se deparou com o projeto de Deus para a sua vida. Sabe quantos anos que ele já estava, irmãos? Quantos anos que ele estava quando ele se deparou com o projeto de Deus para a vida dele? Quantos lembram? Quantos anos que Moisés estava quando Deus chamou ele? 80 anos de idade. 80 anos de idade. Então tem jeito para mim e para você ainda. 80 anos de idade. Moisés tinha quando Deus chamou ele para os planos maiores, para os caminhos maiores. Olha só Maria, né? Então está lá Maria, olha, uma camponesa do interior da Galileia, uma menina joia, uma menina alegre, né? Então o pai dela conversou com o pai do José. Os dois falaram, olha, quem sabe, pode dar certo. O pai chegou para ela, falou assim, o José é um bom partido, o que você acha? Eram os pais que arrumavam o casamento, mas não sem o consentimento da filha, viu? A filha participava. Aí ela certamente falou assim, o José é um bom partido, né, meu pai, vamos? E aí então eles tratam tudo, então ela se torna uma pessoa que está comprometida, não tem nenhum, eles não estão casados, mas ela está comprometida, tem um compromisso ali. Ela está comprometida, está desposada. Então ela vai fazendo os planos dela, né? Ela se torna desposada de José, ela vai fazendo o quê? O seu enxoval de casamento, não é verdade? Ela vai fazendo o seu enxoval, ela vai preparando tudo, né? Às vezes ela vai trabalhar em algum lugar para ganhar um dinheirinho a mais, né? E ela vai projetando a sua vida. E agora eu vou casar com José, a data está chegando, e papapá. E está lá ela desposada de José. Aí ela vai traçando os seus planos e tal, minha vida vai ser muito feliz, o José é gente boa demais, carpinteiro, homem trabalhador, né? E aí ela vai projetando, até que um anjo aparece para ela. Fala assim, Maria, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus quer que você seja a mãe do Salvador. Puxa, que coisa tremenda, ela fica assustada, o texto fala, ela assusta. E para onde que foi os projetos dela? Por água abaixo, não é verdade? E agora? Eu vou ter um filho, ninguém vai entender isso, vai pensar que eu dormi com José, que eu estou grávida aqui, que eu fiz coisa errada. Quer dizer, os planos dela foram alterados, mas por causa de um projeto maior. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Que Deus revele os projetos dele para a minha vida e para a sua vida. Em nome de Jesus. E ela se deparou com um plano de excelência. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Paulo. Está lá o Paulo, né? Um israelita da tribo de Benjamim. Nasceu lá em Tarso. Um israelita, veio da tribo de Benjamim. Colocaram o nome dele de Saulo. Era um nome nobre, porque Saulo no grego significa Saul. E Saul foi o homem mais importante da tribo de Benjamim, porque foi o rei de Israel. Então está lá o Saulo, né?
vindo da tribo de Benjamim. E aí o que acontece? Ele conquista a cidadania romana, porque ele nasceu em Tarso. Tarso é cidade dominada pelo Império Romano. Ele conquista uma cidadania romana, isso é importantíssimo, porque as portas se abrem para ele. E aí está lá ele crescendo, ele fala assim, eu vou fazer a faculdade lá em Jerusalém. Aí ele vai lá para Jerusalém, ele chega lá e ele é instruído aos pés de Gamaliel, ele se torna um teólogo de excelência, ele faz parte do Sinédrio, do Concílio de Jerusalém, né? E aí ele começa, certamente ele vai para outros países, porque Paulo era um poliglota, ele conhecia bem o grego, ele conhecia bem o latim, ele conhecia bem o hebraico. Você percebe isso quando ele vai pregar para os judeus lá em Jerusalém. Ele fala de um jeito, do aramaico para o hebraico, para o latim, e todo mundo presta atenção, porque ele domina essa arte. Então ele está lá estudando, ele está crescendo, ele tem os projetos dele. Aí ele descobre que tem um movimento na cidade, chamado os cristãos, ali ainda não eram chamados cristãos, né? Os crentes num tal de Jesus, que está perturbando a cidade, e eles estão falando que Jesus é Deus, e ele fica todo irado com aquilo, não há um só Deus, Jeová e tal, e ele fica irritado com aquilo, e fala, vamos perseguir esse povo. Aí ele faz um projeto de vida, eu vou perseguir esses cristãos, vou acabar com essa seita, acabar com esse povo, né? E está lá, ele traçou aquele projeto de destruição dos cristãos. Vou destruir esses seguidores de Cristo. Até que ele, o que, irmão? Cai do cavalo. Aí ele se depara com o projeto de Deus para a vida dele. E Jesus fala para ele assim, Saulo, Saulo, cabeça dura, o que você está fazendo, meu filho? Quem é, Senhor? Quem que o Senhor é? Eu sou Jesus que você está perseguindo. Irmãos, não brinque com isso, escuta. Talvez eu e você não estejamos sintonizados com os projetos de Deus, isso é um risco. Porque o problema não é se eu e você estamos sintonizados, o problema é se nós estamos jogando o time adversário. Saulo começou a jogar no time adversário, quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quando nós não estamos sintonizados com Deus, nós corremos o risco de jogar no time adversário, de maltratar a igreja, de destruir a nossa família, de falar uns contra os outros, porque nós estamos fora do propósito de Deus, sabe, de derramar nossa vida no pecado, na orgia, nas coisas que estão fora do propósito de Deus, porque nós não estamos permitindo com que o Senhor fale conosco, revele para nós os seus planos, os seus projetos. Isso aqui é muito sério. Então, Saulo estava tão obstinado, irmãos, que foi preciso que Deus fizesse ele cair do cavalo. E graças a Deus ele caiu do cavalo. Naquele momento ele ficou angustiado, mas ele falou, se Deus não faz isso, a minha loucura não teria limites. Muitos de nós estamos vivendo insanidade aos olhos daquilo que é a razão de Deus. Existe a nossa razão, mas existe a razão de Deus. E muitos de nós estamos vivendo uma insanidade. As pessoas olhavam para Saulo, pensavam que ele era uma pessoa zelosa de Deus, uma pessoa zelosa da lei. Deus olhava para Saulo, via ele como um assassino, um perseguidor dos seus filhos. Olha só, fechando aqui, quando corremos o risco de não entendermos os planos de Deus, o que acontece? Presta atenção. Primeiro, Salomão. Poxa, Salomão estava dentro do propósito de Deus, irmãos. Davi revelou tudo para ele. Meu filho, Deus vai te colocar no trono, e você vai estar à frente do povo de Deus. Que coisa maravilhosa, que privilégio, meu filho. Salomão estava afinadinho com Deus, irmãos. Primeira coisa que ele pede para Deus, Deus me dá sabedoria. Por que você quer sabedoria, meu filho? Porque eu preciso conduzir o teu povo, sem sabedoria não vai dar certo. Deus fica tão alegre com o pedido dele, fala assim, então além de sabedoria eu vou te dar riqueza, vou te dar prosperidade, vou te dar paz no seu reino, você não vai ter que guerrear contra os seus inimigos, vou te dar vitória. Salomão estava afinadinho, irmãos, até um dia que ele se embriagou com o seu harém. Casou com uma, com 10, com 50, com 100, com 500.
A Bíblia diz que ele tinha 1000 mulheres, irmãos. 1000 mulheres. O homem ficou louco. Ele perdeu o juízo, irmãos. 1000 mulheres. Não tem lógica uma coisa dessa. E ele se desviou do propósito de Deus. O que Deus está falando comigo e com você? Não se embriague com a minha bênção. Não se embriague com a minha bênção. Porque até a bênção de Deus pode te tirar do propósito. Porque bênção tem que te seguir, não você seguir a bênção. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Dá um sinal aí. Então isso é sério para mim e para você. Outra coisa aqui, olha, ó, o Saul. Não o Saulo, mas o Saul, né? O que o Saul foi fazer, irmãos? Está lá, Deus trocou o coração dele, ele é rei sobre a nação, Deus o honrou. Está lá reinando sobre Israel, está dando tudo certinho, gente. Até um dia que ele vê o amigo como um inimigo, que é o Davi. Não, isso aqui não é meu amigo, isso aqui é o meu inimigo, isso aqui ele quer passar roda em mim, ele quer meu trono. Olha que diferença de João Batista, sim ou não? Chegar para João Batista e falar: João Batista, tem um camarada aí querendo passar o rodo em você. Tem um camarada aí querendo tirar o seu tapete. Como é que ele chama? Jesus Cristo, está batizando mais gente que você. O povo está tudo indo atrás dele. Você vai perder sua fama, rapaz. João Batista fala assim: está tudo certo. Convém que o quê? Ele cresça. E convém que eu diminua. Isso é sintonia com o propósito de Deus. Mas o Saul não. Saul foi perseguir o amigo. Aquele que ele devia ajudar. Esther cumpriu o propósito de Deus, mas vacilou, irmãos. Teve uma hora que ela queria fazer politicamente correto. Ela virou para Mardoqueu e falou assim: não posso entrar. Por que você não pode? É proibido pela lei. Eu não posso. Se eu entrar sem ele me chamar, não vai dar certo, ele pode me matar. Mardoqueu falou assim: Esther, não fica andando segundo os parâmetros dos homens, não. Deus está te chamando para entrar lá. Vai pela fé, minha filha. Deus te colocou aí nesse lugar para você ser ousada. Para com isso. Sabe, rompe com esses conceitos, com esses preconceitos que estão no seu coração. Deus é contigo. Quantos creem que Deus é contigo, irmãos? Deus é contigo. Mardoqueu falou para ela: se você não fizer aquilo que Deus está desafiando você a fazer, Deus vai levantar outra pessoa. Mas pode ser que você pague caro por isso, com a sua própria vida. Então quantas vezes, irmãos, nós estamos querendo agradar os homens e desagradamos quem? Desagradamos a Deus. Quantas vezes nós queremos agradar as pessoas e desagradamos o coração de Deus. Não queremos ficar mal com as pessoas, mas acabamos ficando mal com Deus. Porque saímos daquilo que é o propósito de Deus para nós. Por fim, eu quero colocar Davi aqui, olha. Poxa, que é um homem mais tremendo que Davi, irmãos. Um homem segundo o coração de Deus, está tudo certo com esse homem. Até um dia que é o momento que ele tem que sair para a guerra, ele fala assim: não, eu vou passear na minha varanda. Vou passear na varanda, afinal de contas eu mereço. Merece mesmo. No tempo certo e na hora certa. Eclesiastes diz que o sábio entende o tempo e o modo de todas as coisas. Era tempo de guerrear. E no tempo de guerrear ele quis passear. Dançou. Porque não discerniu o tempo e o modo. Se tem uma coisa que o diabo quer na minha vida, na sua vida, é nos tirar do propósito de Deus. Eu quero desafiar você a ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. E nós vamos orar aqui, para que o Senhor nos dê graça, para que o Senhor enche o meu e o seu coração de fome e de sede, pelos projetos de Deus. Escute, irmãos, sabe quando Davi foi confrontado por Natã, e Natã falou para ele lá, né? Ó, Davi, tinha um homem assim, tinha uma ovelha. E esse homem rico, ao invés de ir lá nas suas ovelhas e sacrificar uma ovelha para dar para o viajante, ele foi lá no homem pobrezinho que tinha uma ovelha só e matou a ovelha dele. Davi ficou enfurecido, lembra? Aí Natã falou assim: ó, esse homem é você. Aí fala assim: ó, assim diz o Senhor. Depois você vai lá, se não estou enganado, é 1 Samuel capítulo 12, se eu não estou enganado. 1 Samuel capítulo 12. Aí Deus fala para ele assim: Davi, por que, meu filho?
você como rei, você poderia ter várias mulheres. Não é que Deus queria isso para o rei não, irmãos. Não é que queria isso para o rei não. É que o rei, ele poderia ter várias mulheres. E ele teve, Davi teve várias mulheres. E Deus virou para ele e falou assim, olha, está aí todas as mulheres que você tem, você se casou. Para que você foi cobiçar a mulher de quem não te pertencia? Para que isso? Para que isso? Sabe, irmãos, quando nós saímos do propósito de Deus, nós fazemos loucuras. Fazemos loucuras. Deus está falando para Davi, nunca te impedi de ter mulher, nunca te impedi. Nunca falei para você, não faça, não tenha mulher, não se abstenha. Nunca falei isso. Você podia ter os seus filhos, seus projetos de vida. Deus nunca nos interrompe de ter os nossos projetos de vida, irmãos. Deus nunca coloca na nossa agenda assim, olha, hoje é dia de você fazer isso, amanhã é dia de você fazer aquilo, e olha lá, hein, se não fizer direito. Deus não faz isso comigo, com você. Quantos entendem? Nós temos liberdade no Senhor. Mas existe um propósito de Deus que é maior do que os nossos propósitos. Um sonho de Deus que é maior do que os nossos sonhos. Deus não veio cercear a minha e a sua liberdade. Deus não veio colocar parâmetros e controlar a minha e a sua vida, nada disso. Mas tem um propósito que é muito maior do que o meu e o seu. Tem um projeto que é muito maior. E que nós precisamos abrir o nosso coração. Antes que nós nos tornemos insanos diante dos olhos de Deus. Vamos adorar o Senhor com uma canção, depois a gente faz uma oração aqui, nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus. Abra o seu coração, deixa o Espírito Santo falar com você, ministrar a sua vida, revelar os propósitos dele ao seu coração. Talvez você não entenda tudo de uma vez, mas Deus tem um propósito para você hoje. O mínimo é que você comece a andar com Ele. Anda com Ele. Caminha com Ele. Faz dele o seu parceiro, o seu companheiro, o seu Senhor, o seu Salvador. O seu amigo. Porque Ele tem planos para você. Ele tem projetos para a sua vida. Oh, papai. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista. Não desista, não pare de crer. Os Sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista. Não desista, não pare de lutar. Não pare. Não pare de adorar. Levanta teus olhos. Levanta teus olhos e vê. Oh! Deus está restaurando os teus sonhos. Oh! E a sua visão. Profetizo sobre a sua vida. Recebe a cura. Recebe nessa noite. Recebe a unção. Receba aí, olha. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Mais uma vez. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão.
teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista. Não desista, não pare de crer. Sonhos de Os Deus sonhos de Deus jamais vão morrer. não desista. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão. e a tua visão. Coloca a mão no teu coração, profeticamente receba. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, Unção de conquista, unção de multiplicação. recebe, Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Senhor, está chamando você nessa noite para andar mais alto, para subir aos caminhos dele. Isso não impede você ter os seus projetos, seus sonhos, mas Deus está te desafiando. Filho, veja além. Não viva só o tempo. Se projete para a eternidade. Coloca a mão no seu coração. Repita comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu sei, os Teus planos são maiores que os meus planos. Os Teus pensamentos são maiores que os meus pensamentos. E nessa noite eu Te recebo como meu Senhor, meu Salvador, meu amigo, o meu pastor. Vá à minha frente, me conduza em toda a vereda da justiça, porque eu quero experimentar todos os Teus planos para a minha vida, em nome de Jesus, amém. Queria que você ficasse com os olhos fechados. Eu queria abençoar, se há alguém aqui que orou e pediu para Jesus entrar na sua vida, na sua história, nos seus projetos, e você sente que hoje é um dia de decisão na sua vida. Você quer não só viver os propósitos que você tem para a sua vida, você quer viver os projetos de Deus, os planos de Deus para você. Se tem alguém assim, levante sua mão bem alta. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Eu queria que essas pessoas viessem aqui rapidinho. Vem cá, deixa eu colocar a mão sobre você. Se você veio com alguém, vem com essa pessoa, vem cá rapidinho, deixa eu orar pela sua vida. As outras pessoas, fiquem com os olhos fechados. Tem alguém? Deixa eu ver se tem alguém. Fique com os olhos fechados. As outras pessoas podem ficar com os olhos fechados. Deixa eu só orar por essas pessoas aqui que levantaram a mão em nome de Jesus. Se tem mais alguém, eu estou te esperando, viu? Se tem mais alguém, isso, pode vir. Vem cá, Amanda, vem cá com essa pessoa. Isso, vem cá, fica aqui. Tem mais alguém? Jesus. As outras pessoas, vamos orar agora. Fique com os olhos fechados, em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, deixa eu orar por você. Eu esqueço o nome. Samara Lucineia. A Lucileia, Samara, vem cá, Naninha, vem cá aqui. Pai, nós queremos orar por essas vidas, colocá-las no altar do Senhor e declarar que essa oração que elas fizeram é uma oração tremenda e poderosa. Repita comigo, vocês duas, falam assim: Senhor Jesus, Tu és o dono do meu coração. Seja hoje o meu pastor, me faça andar nos Teus caminhos e cumpra todos os Teus propósitos para a minha vida, em nome de Jesus, amém.
Olha que coisa tremenda. Quando nós oramos segundo o coração de Deus, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, Ele respondeu. E se Ele respondeu, Ele está aí dentro. Que dia que Ele vai sair, hein, Lucidei? Que dia que vai sair daí? Não vai, né, Samara? Então olha só, nós queremos dizer para vocês que além desse Senhor maravilhoso que está aí, vocês também ganharam um monte de gente que está junto com vocês nessa caminhada. Olha ali atrás, vocês, olha lá o que está escrito. Seja bem-vindo a essa família, Deus abençoe. Coisa tremenda, em nome de Jesus. Deixa só o nome de vocês aqui com o Hugo, com a Amanda, para a gente estar orando por vocês essa semana. Deixa eu abençoar você, igreja. Pai, que nós possamos ter uma semana assim, ó, abençoada. Uma semana cheia da presença e da graça do Senhor. Que todos os dias o Senhor renove sobre nós a tua bondade e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar mais um aplauso a esse Deus maravilhoso, né? Coisa tremenda, aleluia. Dá um abraço aí na pessoa que está ao teu lado. Fala para ela, vamos viver os planos de Deus. Vamos viver os planos de Deus. Senhor te abençoe em nome de Jesus.